Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria poder estar conectados com vocês para nós termos esse resumo, um resumão da lição da Escola Sabatina desse trimestre, que tem como título O Grande Conflito. Nós estamos na lição de número 3 e se você tem esse exemplar em sua casa, a lição O Grande Conflito, gostaria que neste momento você pudesse buscar aí esse exemplar, pudesse também pegar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e pudesse então estudar comigo a lição de número 3, que tem como título A Luz Brilha na Escuridão. O verso para memorizar se encontra no livro de João, capítulo 12, verso 35, que diz assim: Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. A lição dessa semana nos traz a importância de sermos luz em meio a esse grande conflito, de colocarmos realmente Deus acima de tudo e de todos, de compreender que o cristianismo que se afasta da Bíblia, ele consequentemente se afasta da verdade. E se você se afasta da verdade, consequentemente você se afasta de Deus. E se você se afasta de Deus, consequentemente, ao invés de ser luz, você passa a ser trevas. A lição dessa semana nos mostra a importância de colocarmos Deus acima de tudo e de todos. Mas nos mostra também como o inimigo de Deus tem buscado, através das suas estratégias, tentar fazer com que pessoas adorem a criatura ao invés de adorar o Criador. Nos traz que o inimigo de Deus é o dragão, é também a antiga serpente. Nos mostra como o inimigo de Deus, durante a história, perseguiu os cristãos, aonde muitos foram mortos. Mas também nos mostra como o inimigo de Deus tem mesclado a verdade de Deus com mentira. Sim, usando muitas vezes a palavra de Deus, usando textos fora de contexto para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Por isso a importância de nós buscarmos ser luz e nos conectarmos realmente com a palavra de Deus, como nosso escudo, como nossa regra de fé. Entender que o inimigo de Deus ele tem feito concessões e através desses enganos sutis de Satanás, ele tem feito com que muitas pessoas tenham colocado a criatura acima do Criador. A importância de entender de como o inimigo de Deus, durante toda a história, ele fica furioso com a Bíblia Sagrada. Ele tentou, por exemplo, queimar a Bíblia Sagrada em praça pública, colocando a Bíblia Sagrada como um livro que não deveria ser lido. Ele tentou fazer com que a Bíblia não fosse traduzida em outras línguas. Ele tentou fazer com que a Bíblia fosse lida somente pelo sacerdote e era lido somente em latim, para que ninguém também entendesse o que realmente a palavra de Deus falara. Mas é interessante como Deus tem atuado e como Deus tem resgatado essa verdade. Quando nós vamos dentro da história, por exemplo, no período da Reforma, como ali Martim Lutero e outros reformadores trouxeram então a importância de nós colocarmos, sim, a palavra de Deus como regra de fé na nossa vida. Mas não apenas parte da palavra de Deus, mas toda a Escritura. E por quê, pastor? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu não tenho que apenas escolher uma parte das Escrituras, mas eu devo entender que tanto o Antigo e Novo Testamento ela é útil para o meu ensino. E ela serve, sim, para que eu consiga me livrar dos enganos do inimigo de Deus. É muito importante nós compreendermos isso. O ponto importante também que a lição nos traz é mostrando os lobos vorazes. É entender ali o que Paulo vem alertando a igreja, e você pode ir ali no livro de Atos, capítulo 20, especialmente ali no verso 27 ao verso 32, você pode ler então ali esse capítulo e esses versos. E você verá ali as estratégias do inimigo de Deus e como Deus ali tem advertido a igreja naquela época, mas também a igreja em nossa época hoje, sobre os enganos do inimigo de Deus. E como o inimigo de Deus tem entrado muitas vezes em nosso meio, trazendo heresias. Sim, durante a história, o inimigo de Deus, ele introduziu o paganismo junto com o cristianismo. Quando nós vamos ali em meados do século IV, do século V, você vai ali no período de Constantino, o imperador Constantino, e você verá ali como algumas coisas foram introduzidas dentro da igreja. E como isso aconteceu? A verdade é que muitas pessoas agora estavam sendo convertidas, mas elas traziam as suas tradições do paganismo para dentro da igreja. E algumas conversões, na verdade, não foram conversões sinceras.
E em meio a essas conversões não sinceras, alguns deles trouxeram algumas teologias que iriam contrário à palavra de Deus. E, consequentemente, fizeram com que pessoas então colocassem a criatura acima do Criador. Se você for estudar a história, você verá ali que algumas teologias errôneas, contrárias à Bíblia, foram introduzidas na igreja. Como, por exemplo, a guarda do domingo. Ao invés de observar o dia de sábado como o dia do Senhor, como diz o mandamento em Êxodo capítulo 20, ali no 4º mandamento. Como diz que é o dia onde Deus descansou, onde Deus abençoou, onde Deus santificou. E agora, teologia foi trazida para dentro da igreja e colocado agora como a observância do domingo. E que esse dia é observado por memória à ressurreição de Jesus. Porém, Jesus, em nenhum momento na palavra de Deus, quando ele esteve aqui, ele falou isso, que deveríamos agora guardar o domingo ao invés de guardar o sábado. Você verá ali que dentro deste período, no século IV, século V, os cristãos começaram a trazer indulgências para a igreja. Começaram agora a também vender terrenos do céu. Começaram agora também a acreditar que existe vida após a morte. A pregar sobre o purgatório, a pregar sobre o céu, sobre o inferno, de uma maneira contrária ao que a palavra de Deus realmente nos alertava. Fazendo assim com que teologias humanas fossem colocadas acima da teologia de Deus. E é muito importante nós entendermos isso, porque dessa mesma maneira o inimigo de Deus tenta fazer hoje, trazendo heresias, palavras, teologias que vão contrário à palavra de Deus. E muitas pessoas têm sido enganadas por ele, porque optam seguir o que líderes religiosos dizem, o que a tradição ensinou, o que os pais ensinaram, ao invés de seguir o que assim diz o Senhor. Pessoas têm adorado imagens, santos, que vão contrário ao que a palavra de Deus. Teologia essa também introduzida ali em meados do século IV, século V. E ao contrário do que a Bíblia diz, pessoas hoje têm buscado adorar a criatura, ao invés de adorar o Criador. A Bíblia e a lição dessa semana nos alerta sobre esses lobos vorazes e como Satanás tem usado isso para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Para que nós não sejamos enganados, nós precisamos entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela deve ser nossa regra de fé. Ela deve ser o nosso escudo e nós devemos estar protegidos pela palavra de Deus. Nós devemos deixar a nossa mente se conectar com a palavra de Deus. O Espírito Santo fará com que isso aconteça, mas nós teremos que querer, teremos que aceitar com que o Espírito realmente atue na nossa mente, atue no nosso raciocínio e que nós aí sim possamos entender que por mais que a tradição não é um problema, mas se ela é colocada acima de Deus, ela se torna sim um grande problema. Verdade e erro, certo e errado, bem e mal, só podem ser corretamente entendidos à luz da palavra de Deus. E a lição nos traz essa frase muito importante. E eu gostaria de encerrar esse resumo com vocês com 2 apelos. O primeiro deles é você entender que muitas vezes pessoas são enganadas, e talvez você mesmo é enganado, porque muitas vezes você pensa que a verdade ela é abstrata e não absoluta. Você precisa entender que toda a palavra de Deus é a verdade e você deve colocar em prática os ensinamentos dela em sua vida. Você deve dedicar tempo a estudar a palavra de Deus. Cuidado com o seu tempo, porque muitas vezes por não ter tempo, a falta de tempo faz com que você não tenha tempo para Deus. E, consequentemente, por não ter tempo para Deus, você acaba sendo enganado pelo inimigo de Deus. Dedique tempo a estudar a palavra de Deus. Mas não apenas dedique tempo a estudar a palavra de Deus, mas entenda que não é apenas estudar a Bíblia Sagrada, mas colocar os ensinamentos dela em prática em sua vida. Entender que por mais que muitas vezes aquilo que talvez você entenda que é bom e Deus diz agora que é o contrário, coloque Deus em primeiro lugar. A verdade é que muitas vezes o detalhe é que a verdade não é muitas vezes a vontade das pessoas. Exatamente isso. Muitas vezes a verdade não é sua vontade. E consequentemente, por não querer, por exemplo, seguir o sábado, porque talvez o sábado é o melhor dia para você cuidar dos seus interesses, e por não querer seguir o sábado, muitos então buscam textos fora de contexto para se tornar um pretexto para não seguir as verdades de Deus.
Muitas vezes, quando Deus, por exemplo, diz que não devemos comer algumas coisas, mas você gosta daquilo, consequentemente você prefere seguir o seu gosto ao invés de seguir o que Deus realmente diz. O meu apelo para você é que você realmente coloque a Bíblia Sagrada como regra de fé na sua vida. A palavra de Deus como regra de fé na sua vida, para que você não seja enganado pelo inimigo de Deus. Você não tem que seguir o que líderes religiosos dizem. Você não tem que seguir o que a tradição te ensinou, o que a tua família te ensinou, se vai contrário à palavra de Deus. Agora, se o líder religioso, se a tradição, se a tua família ensinou o que a Bíblia realmente diz, aí sim. Mas entenda que a Bíblia Sagrada, ela tem que ser a sua regra de fé. E se você quer se libertar dos enganos de Satanás, você precisa seguir o que a Bíblia diz. Porque ali Deus disse, o que assim diz o Senhor, qual é realmente a vontade de Deus. Que Deus te ilumine a ser realmente um seguidor, um verdadeiro cristão, a ser uma luz ao invés de trevas. Uma luz que coloca a palavra de Deus como regra de fé. Que Deus te ilumine, que Deus te capacite. Em nome de Jesus. Amém.